Nesta sessão, a última proposta é um filme realizado em apenas 2 dias, 48 horas. Estreamos o arquivo de Pedro Caldeira e Paulo Graça, ambos convidados desta nossa sessão. Viva! Sejam bem-vindos ao Cinemax Curtas, uma dupla de realizadores que já esteve connosco recentemente, vale a pena recordar isso, com um filme premiado justamente no Supernova, do qual o Cinemax é parceiro, o filme português que ganhou o prémio do público. Enfim, a vossa aventura no cinema prossegue com outra premiação, porque ganharam este projeto de realizar um filme em 48 horas no concurso que decorreu em Castelo Branco. Sim, exato. É um desafio tremendo. Puxa tudo um pouco por ti. Tens que ter capacidade de organização, um pouco de sacrifício. Tem que ser uma equipa que funcione bem, em conjunto. No nosso caso, foi maravilhoso que éramos todos amigos, por isso ajuda muito. Quantas pessoas envolvidas? Na nossa equipa, 12 ou 13, pois agora não estou bem recordado. O que ainda é alguma coisa para gerir no meio de um fim de semana tão intenso como é o de 48 horas. Paulo, o que é que sabiam quando chegaram, não é? Que premissas é que estavam definidas e às quais não podiam fugir? Não estava à espera, eu sabia que ia ser árduo e difícil, não estava à espera que fosse assim. Pedro já tinha alguma experiência em participar, porque participou em Lisboa, na edição anterior. Sim, vale a pena para os nossos espectadores. Este festival acontece em cidades específicas que estão em rede, não é? E este ano aconteceu em Lisboa e Castelo Branco. E vocês ganharam outras, à volta de 120 cidades em todo o mundo. Em todo o mundo, exatamente. Para a competição final, onde vocês entram, digamos assim. Exatamente. E então, pronto, foi um fim de semana muito cansativo, muito difícil também, porque praticamente não dormimos nada mas o resultado final vai ser espetacular. E quando iniciam a rodagem do filme, o que é que sabem? Eles basicamente dão um tema a cada uma das equipas participantes e dão também... Temas diferentes por equipas. Temas diferentes por equipas. E depois dão 3 elementos comuns a todas as equipas, que basicamente são um objeto, que a nós o objeto foi uma folha de papel em branco. Uma folha de papel em branco, é importante. Dão um personagem que era o Cláudio ou a Cláudia Santos, que era um atleta, e dão... É uma deixa obrigatória. É uma deixa obrigatória, que é o não abras essa porta. Não abras essa porta, era a deixa que tinham que trabalhar. Sim. E no nosso caso o tema que é geralmente sorteado foi fantasia. O tema era fantasia, ou seja, tinham que realizar um filme que de algum modo se inscrevesse nesse género. Com aquelas premissas. Exatamente. Basicamente em 2 dias escrever o argumento. Um atleta, uma folha em branco e a deixa era não abras essa porta. Não abras essa porta. Portanto, foi em 2 dias escrever o argumento. Sentiram dificuldade perante essas deixas para construir o argumento? Porque eu acho que até correu bastante bem. Eu tenho que confessar, quando vi fantasia me assustou um bocadinho. Porque não é um género que eu siga tanto, ainda por cima para fazer em 48 horas com poucos meios não é propriamente o desafio que estás à espera, mas o Paulo e também o nosso ator Pedro começaram logo com uma corrente de ideias muito boas. Nós estávamos a ir de Castelo Branco para tomar no carro e começámos logo com brainstorming, tirar ideias cá para fora, a pensar como podíamos utilizar tanto o objeto como a frase, como o personagem, enquadrá-lo numa história. E quando chegámos a casa em Tomar, juntámos-nos todos e começámos todos a participar nesse processo de brainstorming para complementar o argumento e para conseguir ter uma história pronta para poder estar a filmar no dia a seguir. E foi um dia de filmagens depois, há sempre aqueles imprevistos que foi... eu não conhecia o espaço, a biblioteca onde o filme foi filmado, e quando chegámos aos espaços eu não fazia a mínima ideia como filmarmos lá, porque não era como eu imaginava. Há sempre essas complicações de última hora, mas no final acabou por funcionar. E como é que foi, prémios. Como é que é decidido o local onde filmam, o espaço concreto da biblioteca? Por exemplo, o local e a equipa talvez sejam as únicas coisas que tu podes preparar. Exato, previamente, e portanto... E nós tentámos ver que sítios é que podíamos ter. Exato, tinham sítios, digamos assim, de reserva, não é? Pré-definidos. Sim, tínhamos sítios que podíamos usar, que podiam ser interessantes, tendo em conta várias coisas que podíamos abordar. E a biblioteca, neste caso, acho que sabia perfeitamente. Era do nosso diretor de fotografia, por isso estava perfeitamente acessível.
Fizemos também a Mata dos Sete Montes e contámos com o apoio também da Câmara Municipal de Tomar, que nos tem ajudado e dado apoio nesse sentido. E depois, em 48 horas, como é que se divide o trabalho, digamos assim, para concluir o filme? Ok, no nosso caso, por acaso, o argumento tomar foi... decisões, escrever o argumento. Exato, o argumento para nós foi muito importante, porque conseguimos reunir praticamente a equipa toda. Então todos puderam dar ideias, todos deram o seu contributo, todos puderam dizer que não é certo as ideias, também faz parte, e conseguimos fazer uma história que dissesse um pouco a todos nós, e que todos nós tínhamos contribuído. E para isso para nós foi muito importante. E depois é mandar descansar os atores o mais rápido possível, para no dia a seguir estarem com cabeça para terem um dia inteiro de filmagem. De sessão. Sim. E o último dia, as últimas 24 horas, exatamente, foi edição, editar material, selecionar, é o trabalho de montagem. Fizemos turnos, enquanto um dormia, o outro estava a fazer edição de vídeo, e depois tínhamos também o compositor a fazer uma música de raiz também para ser utilizada no filme e acabou por funcionar bem. Exato. O compositor, por acaso, não estava connosco, então graças a Deus há tecnologias para isto. À distância. Estava à distância a trabalhar connosco. Sim. Resolveu a questão sonora. Resolveu brilhantemente. O trabalho do que também ganhámos melhor música para... Exatamente. Nós salientamos que este projeto, e explicamos a quem não conhece, não está familiarizado, de facto, existe para estimular a realização de cinema de uma forma muito criativa e instantânea e imediata em várias cidades. No ano passado assistimos ao projeto que vocês venceram, portanto, já no final do ano, em Castelo Branco, também em Lisboa, obviamente, e o vosso filme, o filme vencedor em cada cidade, nessa rede de cidades espalhadas pelo mundo, está então num festival, numa grande final, digamos assim, nos Estados Unidos. Tem expectativa em relação à possibilidade de verem o vosso filme premiado como o melhor do projeto dos filmes de 48 horas, realizados em 48 horas? Vou ser sincero e dizer que acho complicado. Não, porque nesta competição entram equipas profissionais com meios que nós dois nem imaginamos ainda sequer e que conseguem até, inclusivamente, por exemplo, ir a vários 48 horas e terem vários filmes lá em concurso. São profissionais desta... São pessoas que fazem vida disto, andam a correr cidade a cidade constantemente. Desta forma de realizar. E, portanto, é isso que vocês esperam. Esperam aí concorrência muito mais competente, digamos assim. Não, é que é muita, ainda por cima são 100 e tal cidades, por isso nós vamos com expectativas baixas, vamos lá conhecer pessoas e divertirmos. Muito bem, é isso que é importante. Acho que sim. Parabéns, obviamente, pelo prémio. Desejo-vos o maior sucesso. Espero que venham de lá com o prémio, que nos surpreendam, mas não é o mais importante. E repetir, isto volta a suceder, o de Lisboa, de resto, fica já essa nota, até para quem estiver interessado em realizar um filme em 48 horas e participar nesta aventura. O de Lisboa acontece já no início do ano, portanto é uma questão de procurar informações, porque ele está previsto agora para o final deste inverno, início da primavera. Vocês gostariam de repetir a experiência? Gostaria, decididamente sim, não tão breve, não tão para já, se calhar não já em Lisboa, mas talvez no próximo em Castelo Branco voltamos a participar. Portanto, respirar fundo. Sim. Até porque entretanto temos mais projetos também que queremos desenvolver. Mas tem a vantagem, lá está, de certa forma já são profissionais disto. Já ganharam um prémio, não é? Também já vamos com alguma experiência. Já sabemos o que nos espera. Muito bem, Paulo, Pedro, desejo-vos boa viagem até ao Filmapalooza, em Atlanta, nos Estados Unidos, que tudo corra bem. Obrigado. Aguardamos também pelos vossos filmes seguintes, um dia destes. São realizadores, coautores, que repetem a presença no Cinemax por razões diferentes, e também é bom pelo prémio que ganharam no Supernova e por este filme, o mais recente que realizaram, e que representa Portugal e Castelo Branco nesta final do Filmapalooza. Vamos então ver o vosso filme, O Arquivo, recordando os pontos de partida para esta curta-metragem, realizada em 2 dias, uma folha de papel em branco. A frase "não abras essa porta" era uma linha, um ator que desempenhava o papel de um atleta e o género. O filme tinha que ser uma fantasia.
essa porta. Temos tempo. Quem és tu? De onde é que eu estou? Quem eu sou não é importante. O que importa é quem tu eras. Quanto a este sítio, estamos no arquivo. O arquivo? Bom. Santos. Cláudio Santos. Cá estás tu. Deixa cá ver. Ainda tens páginas para preencher. Tiveste um início interessante. Depois perdeste algures. Continuas a competir, mas já não és o mesmo. Longe vão os tempos de glória, não é? Diz-me, o que é que davas para voltar atrás? Quê? Desde o acidente, todos os dias desejas isso, não é verdade? O que é que tu sabes sobre isso? Tudo, basicamente. Está tudo aqui em todo o lado, em todos os capítulos. Mas senta-te, pareces cansado. Prefiro ficar em pé. Não era um pedido, rapaz. Isto não pode estar a acontecer. Poupa as tuas forças, vá. Tenho uma proposta que talvez te interesse. Mas qual proposta? Pensei que era óbvio. O teu regresso em grande àquele que já foste. Interessa-te. Tenho a tua atenção. Ora, passa os olhos por esse contrato que tens à tua frente. Ao contrato, isto está em branco. Tão em branco como o teu futuro neste momento. É fácil, uma simples assinatura e voltas ao pódio. Fama eterna, recordes históricos. E quanto a esse teu joelho, nunca mais será um problema. Não haverá mais dor, não haverá mais mágoa. Claro que tudo isso tem um preço. E qual é o preço? Metade do resto da tua vida. Metade do resto da minha vida. Tenho de explicar tudo. Pegas nos anos que te faltam, divides por 2 e dás metade. É simples, não é? Como? E para que é que tu queres metade da minha vida? Na verdade, metade da tua vida não é muito interessante, mas parece-me um belo preço a pagar pelo teu lugar na história. Pensa lá bem. Se te pudesses tornar uma lenda, não abdicavas de ser um simples mortal. E se eu não aceitar? Nesse caso, só tens de passar por aquela porta. Foge dessa glória. Afinal, o que tu fazes melhor não é correr.